Fala pessoal, beleza? Pronto. Vamos analisar aqui, né, o edital da IDECAM, da GCM Patos. Primeiramente a gente vai pesquisar aqui para encontrar o edital, porque a IDECAM ela tem vários sites, né, e às vezes ela manda a gente pro site errado. Aí você bota no Google IDECAM Patos PB e vem na terceira opção. Aqui na terceira opção você vai encontrar as informações básicas já no layout da página, né? Guarda Municipal, ensino médio completo, conforme a necessidade, que é a localidade. Você pode ser lotado em qualquer localidade do município, né? Que é municipal. A remuneração é 1.840, essa remuneração aqui deve ser a base, né? Então quer dizer que toda gratificação, todo adicional que será acrescido vai ser calculado em cima desse base aqui. Você tem a aba ampla concorrência, 9 vagas, e PCD 1, né? Por que PCD 1? Porque a cada 5 vagas, a sexta vaga é do 1 PCD. Se tivesse 10 vagas amplas aqui, teria que ter 2 PCD, de acordo com a lei. Total de vagas, 10, né? E o cadastro de reserva, 30. A inscrição, como sempre, salgada, R$110. Mas vamos ver aí quais são as possibilidades para pedir isenção. Clicou aqui, né, no edital, você vai baixar o edital. Aí vamos fazer a análise básica desse edital. Deixa eu abrir aqui. Pois bem, quando você abrir aqui, vou botar aqui para a gente poder fazer algumas marcações, né, no nosso material, que é o edital. Nos meus materiais, quando eu vendo algum material, eu sempre coloco lá bem grande no início da página, leia o edital. Por quê? Porque o edital é a lei básica do concurso, que vai estar regindo a gente. E às vezes a gente vê muitas pessoas que têm intenção de prestar um concurso desse, mas não tem o direcionamento correto para fazer uma análise do que vai acontecer, do que pode acontecer, né? Da análise completa do edital, fazer uma varredura enquanto que estão tirando pelo site. Isso a gente vai ver agora aqui. Então, assim, basicamente esse vídeo aqui é o meu primeiro vídeo, né, no YouTube. Vai ter alguns vícios, como esse aí, ainda vou ter que me adaptar, mas que na medida que o tempo for passando, com certeza eu vou corrigindo, vou tentar ser o melhor possível. E eu sempre digo também que ninguém é perfeito. Caso eu fale algo que não está correto ou não, né, não esteja de acordo com o que é para ser, pode deixar aí nos comentários todas as observações que a gente vai corrigir, beleza? Então, esse aqui é assim que você abre o edital, das disposições preliminares, né? Essas aqui são as disposições preliminares, que no caso já são as fases que o concurso vai ter. Primeira fase, que é a prova objetiva, né, será eliminatório e classificatório. Então aqui basicamente a prova objetiva, que vai dizer quem vai passar e quem vai ser eliminado. E classificatório por quê? Porque tem que gerar uma classificação. A sua nota ela tem que lhe deixar num posicionamento que lhe coloque dentro das vagas, dentro do cadastro de reserva. Eu estou tentando ser o mais simples possível, porque muitas pessoas, né, como eu falei no início, muitas pessoas têm vontade de prestar o concurso, mas não entende basicamente o que é isso aqui, o que significa cada coisa. Então eu vou tentar falar o que eu entendo sobre isso. E essa forma de analisar o edital é a minha forma, né? Ela é a minha forma. Pode ser que essa minha forma de analisar o edital, ela seja diferente da sua forma, mas que cada um consegue absorver o máximo possível para você tá sendo incentivado
a prestar esse concurso. Então a gente viu aqui que a primeira fase é a prova objetiva, né? Eliminatório e classificatório. Segunda fase, teste de aptidão físico, é eliminatório. Essa daqui já é eliminatório. Se você não conseguir, você já está eliminado ali, né? Infelizmente eu tive um momento que eu vivi, que foi na PM de São Paulo. Eu passei na prova, né? 2023. Eu estava pesando quase 90 quilos e fiz uma reeducação. Deixei de consumir bebida alcoólica, deixei de fazer várias coisas que não condizia com o meu condicionamento físico. Então fui me reeducando, busquei profissionais que me auxiliaram nessa melhoria também. E aí eu cheguei a 76 quilos. Fui para São Paulo com 76. Mas porém, o fato de eu ter 76 quilos não significa que meu corpo tinha força para fazer todos os exercícios. E acabou que eu fui eliminado no TAF da PM de São Paulo em 2023. Mas isso daqui não me desmotivou, né? Só fez com que eu me sentisse mais motivado e buscasse melhorias. Posteriormente eu vou fazer outros vídeos falando mais sobre isso, sobre o que eu já passei, já vivi e que eu ainda vou viver, né? E com certeza muitas pessoas aqui também viverão. Pois bem, a avaliação psicológica, essa é uma das avaliações mais complicadas, né? Que ela perturba um pouco a cabeça dos candidatos, mas que aos poucos também, quando você vai pegando o edital, vai analisando tudo, vai compreender que na verdade a avaliação psicológica ela é uma avaliação que vai mostrar o que é você, né? Se você tem a capacidade psicológica para fazer essa função, exercer essa função, né? Então ela é uma fase muito importante, porque infelizmente hoje no Brasil a gente vive com uma sociedade um pouco conturbada psicologicamente. E lidar com isso no dia a dia, na rua, é mais complicado ainda. Então o seu psicológico ele tem que estar 100% para conseguir entender que na rua você vai encontrar pessoas de todos os jeitos. Já que você também é diferente e as outras pessoas também são. E quarta avaliação, que é a de saúde. Essa daqui, para quem já vem se cuidando, se tem alguma observação, se trata. E aqui a avaliação de saúde, ela, depois a gente vai olhar aqui no caminhar da nossa análise, que a avaliação de saúde, ela não necessariamente ela vai te eliminar se você tiver algum probleminha. Tô com diabetes tipo 1. Não necessariamente vai lhe eliminar, se for controlado. Qualquer avaliação de saúde que você tenha um controle sobre o seu problema de saúde, ele não lhe elimina. Também é eliminatório aqui. Agora, se for algo que tem no edital aqui, que fala, não pode ter X doença, entendeu? Que dificulte ou atrapalhe o seu desempenho na sua função, aí com certeza vai te eliminar. A quinta é a investigação social. Eu tenho até alguns pontos para falar dessa investigação social, que foi uma das últimas que eu vivi agora, que foi de uma guarda que eu passei aqui no Ceará, e o pessoal vieram investigar, né, sonda aqui na nossa rua e tal, vai nos vizinhos, e essa investigação aqui desse último concurso que eu passei, vieram aqui nos meus vizinhos, pessoas todas empalitosadas, né? Que botou foi medo na pessoa, no vizinho. O pessoal foi com medo de falar alguma coisa que pudesse comprometer. Mas quando você tem a conduta ilibada, isso não vai te atrapalhar. Mas também é algo que mexe com a cabeça da gente, porque ninguém sabe o que é que vai ser feito, mesmo você sabendo que você não pode ocultar, deixar de falar nada que o edital está pedindo. E o sexto é o curso de formação, né? Que é eliminatório e classificatório.
Aqui eu gostei, classificatório. Por que que eu gostei? Porque às vezes o primeiro candidato, a gente tem que ler isso aqui mais na frente, claro, mas aqui já estou fazendo uma análise preliminar, o eliminatório e classificatório. O primeiro da prova objetiva, quer dizer, desculpa, o último da prova objetiva, o último colocado que passou dentro do cadastro de reserva, suponhamos, né? Que ele passou, ele é o 30º, né? Ele é o 30º. Quando ele chegar aqui, ele vai ter todas as chances que o primeiro colocado aqui teve de entrar já dentro das vagas também. Essa é a vantagem de ter um curso de formação classificatório. É por isso. Vamos continuar. Que vai ser uma análise bem do jeito que eu costumo fazer, bem simples também, entendeu? Aqui você vai encontrar da inscrição do concurso das 14 do dia 23 de junho, quer dizer, iniciou hoje, né, ó, e vai até o dia 28 de julho, né? Para fixar, às vezes é bom você, além de observar, inicia dia 23/6, termina no dia 28/7. Além de observar, escrever, porque aí já vai fixar na tua cabeça. Se você me perguntar daqui a 2 anos, eu vou lembrar. Ixi, e aí quando foi o último dia de inscrição do concurso de patos lá da Paraíba? Aí eu vou lembrar. Porque além de observar, eu estou escrevendo. Entenderam aí? O boleto, né? Requerimento de inscrição e tal. Isso aqui. Eu tô pulando isso aqui porque quem é concurseiro já sabe que isso daqui é um Ctrl+C, Ctrl+V de muitos editais, né? Ó, do procedimento para pedido de isenção. Isso aqui é importante. Isenção da taxa de inscrição. Ó. Primeira possibilidade, ó. Ser doador de sangue da lei municipal, né? Aqui você poderia pegar essa lei, né? 3.300 de 2003, que é uma lei municipal que existe. Se você for doador lá, você já consegue pedir a isenção. A segunda possibilidade, que é inscrição do CAD único, né? Para quem está inscrito nos programas do governo federal, para isso tem que cumprir os requisitos, né? O que eu não vi aqui foi de doador de medula. Eu não vi aqui, hein? Mas esses dois critérios aqui são os que são mais pedidos. Aí aqui o da primeira possibilidade. Requerimento, solicitação. Você tem que fazer a inscrição, né? Ó, declaração efetiva do doador, expedido pelo órgão público competente, testado o mínimo de 3 doações de sangue, ó. Que aqui às vezes o candidato vai lá, doa uma vez e já quer ser isento. Então aqui eles já amarraram aqui a 3, né? A 3 doações de sangue nos últimos 12 meses. Já a segunda possibilidade, que é o CAD único, requerimento de solicitação de folha de resumo de cadastro único, que você tira também no site do governo. Você pode até bater um print e imprimir, não tem problema, que eu já fiz isso, já consegui, inclusive pela IDECAM, eu já consegui com um print só, pelo CAD único também, quando eu tinha. Carteira de trabalho, previdência social, né, as páginas. Declaração de que é membro de baixa renda. Essa declaração de hipossuficiência deve estar no final desse material aqui. Lá no final a gente vai ver essa declaração aqui, ó. Você imprime ela, preenche, escaneia e anexa, né? Documento oficial de identidade, que é padrão de todas. Bem como será permitido interação de dados. Aí você vai ter que ler esses miúdos aqui caso você faça pedido de isenção. No meu caso, como não irei fazer esse concurso, talvez eu não pedirei. Aqui é da inscrição para as pessoas com deficiência, né? PCDs.
Aqui tem a das vagas destinadas, prazo de validade 5%, lei federal, decreto federal. Aqui é um ponto que eu vou ficar com dúvida agora. Ah, não vai gerar dúvida não, porque aqui é PCD, e a gente viu que mudou para 30% cotas negro, né? Negro. Então a gente viu que mudou foi o cotista, né? Então aqui se mantém as 5%. Aqui também é a mesma coisa, você vai ter que anexar o laudo, caso você seja PCD, o laudo, toda a documentação necessária para que não haja nenhum indeferimento do seu pedido de isenção. Ele pede também para você colocar o CID que corresponda com a doença ou o problema, o laudo médico. Quando se deve tratar de deficiência, deve apresentar, além do laudo médico, exame audiométrico. São os detalhes aqui. Para quem já é PCD e costuma fazer concurso, com certeza já sabe desses miúdos aqui, né? No meu caso, como não, aí eu pulo. Aí aqui a dica do PCD, né? Para quem vai fazer a primeira vez, faça, porque quando a gente fala de ações afirmativas, que são essas vagas reservadas para uma minoria, às vezes a gente, né, se chateia por existir essas ações afirmativas. Porém, na minha concepção, eu acredito que um dia, quem sabe, essas diferenças deixarão de existir e essa, pelo menos para cotista, né, para cotista negro, deixarão de existir. Nesse caso aqui, como é PCD, não, que aí para quem já nasce com alguma deficiência, aí já tem esse benefício, né. Das disposições gerais sobre a inscrição e do tratamento diferenciado. Sim, que é para quem tem algum tratamento. Tenho um problema de vista e preciso que a letra seja maior. Aí você vai pedir esse tratamento diferenciado. Tenho um problema de toque, sei lá, né? Vai que a pessoa tem um toque com barulho, com som, a audição muito aguçada. Eu preciso de uma sala com pouco barulho. Talvez, eu acho que se encaixa nisso aí também. Tem que ler os miúdos. Como não tenho esse problema, eu já fiquei em sala de todo dia. Até com goteira na minha cabeça eu já fiquei. Felizmente. Terá direito que é a questão da amamentação. As meninas que têm filhos, né? Não é problema para você levar seu bebê e que precisa amamentar, né? Hoje em dia a gente tem que se adaptar à realidade de todos, para que não nos julguemos e nem sejamos julgados, né? Então é isso aqui. Então vamos lá para dar a confirmação da inscrição, né? As relações, definições, se houver, caberá recurso, né? Os recursos, caso a sua isenção, o pedido de isenção seja indeferido, você pode entrar lá com recurso. Você vai ter 2 dias para entrar com esse recurso. Esse recurso aqui, pessoal, a gente tem que se ligar que às vezes a gente esquece de enviar um documento, mas você não vai poder justificar ou enviar esse documento novamente, não. Você vai, por exemplo, você enviou tudo e mesmo assim foi indeferido, você vai ter que pedir uma reanálise da sua solicitação. Não é que você deu indeferido e esqueceu um documento e você vai poder enviar, não. Que aí não, aí é injustiça, né, com as pessoas que foram lá, fizeram a inscrição bem direitinho e deu tudo certo. O cartão de confirmação de inscrição não será enviado ao endereço informado pelo candidato no ato da inscrição, sob responsabilidade do candidato. Por isso que eu digo sempre, leia o edital. Leia o edital. Leia o edital. Se você ler isso aqui, você já vai estar meio caminho andado para entender o que é que você vai fazer, o que é que você
precisa saber sobre o concurso. Aí aqui, da prova objetiva, vamos lá. Serão aplicadas prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório a todos os cargos deste concurso, abrangendo o objeto de avaliação constantes no conteúdo programático. Pronto, aqui, vamos lá. Conhecimentos comuns, né? Quais são esses conhecimentos comuns? A disciplina, língua portuguesa, matemática, noções de informática, história do município de Patos, que aqui, e conhecimentos específicos. Aqui é conhecimento específico do cargo, noções de direito e legislação. Lá no final do edital vai ter o cronograma de estudos, né? Que é que você vai ter que estudar dentro dessas noções de direito e de legislação, dentro da história, dentro da informática, matemática e português. Aí aqui, língua portuguesa serão 10 questões, 10, matemática 5, noções de informática 5, história do município 5. Aqui ele amarrou a história do município a 5 questões. Aqui é vantagem, diferente da Consulpan, por exemplo. Que a Consulpan, ela tem esse problema de às vezes cobrar a história do município e nem cair questão. Aí você estuda tudo, conhece o município de cabo a rabo, mais do que quem é morador, e chega lá na prova você não cai uma questão. Às vezes a Consulpan faz isso, mas a IDECAN, como ela amarrou aqui 5 questões, então ela é obrigada a cobrar 5 questões, né? E noções de direito e legislação, que são 25 questões, 25. Aí aqui o peso das questões, né? Vamos, ó, aqui pessoal, ó, a importância aqui nesse caso. Você tem 25 questões que pesam 2 pontos, que vale 2 pontos, né? Vale 2 pontos. Aqui, total de pontos, ele calculou errado aqui, né? Porque não faz sentido. Se são 25 questões, vezes 2 aqui era para ser 50, né? Aí aqui é 1 ponto, 10, 15, 20, 25. E aqui era para ser 25 pontos. Deixa eu ver. 10, 20, 25. Calcularam errado. E o cálculo final deu certo. A perfil da avaliação, para avaliação, 50%. Quer dizer, você vai 50% do total de pontos, não podendo obter nota 0 em qualquer uma das disciplinas. Ou seja, né? Deixa eu apagar aqui. Ou seja, pessoal, suponhamos aqui, matemática. Tem gente que odeia matemática. Eu já sou mais um pouquinho de fã de matemática. Zerei informática. E fechei. E zerei informática. Já era, papocou. Infelizmente. O que foi que aconteceu na Polícia Penal do Ceará? Poucas pessoas passaram, porque existia esse critério aqui de quantidade mínima, só que não era 0. Era, suponhamos, 50% de cada matéria. Aqui, por exemplo, se fosse 50% de cada matéria, seria 5 questões. Aí o candidato fechou e acertou só 4 aqui. Aí papocou. O que foi que eles fizeram? Quebraram essa cláusula de barreira, que é o que estão falando agora, né? É o que estão tentando corrigir. E foi isso que aconteceu. Nesse caso aqui, você não pode tirar nota 0 em nenhuma dessas disciplinas. Você precisa acertar pelo menos uma para não zerar. E do total, 50%. Entenderam? Não pode zerar nenhuma. Então, se você foi aqui, você é show de bola. Português, matemática, noções de informática e noções de direito e legislação, que hoje em dia a galera tá dando sangue nessas matérias aqui, e esquece de estudar sobre o município, aí cai lá qual é
Qual é a etimologia de patos? Quem nasce em pato é o quê? Patense. Aí é basicamente isso. Se você errar, aí já era. Quem nasce em pato é o quê? Em patos. Quem nasce em patos é pato. Pois é, aí a gente vai ter que estudar sobre isso aí. É uma pergunta simples. Se me perguntar, eu não sei. Mas já já a gente tira essa dúvida que a gente vai pesquisar aqui. Pois bem, então é basicamente isso aqui. A gente já destrinchou isso aqui, né? Total 50 questões, valendo 100 pontos, né? Que aqui, 100 pontos não, valendo 75 pontos. Que aqui era para ser 50, né? E eles erraram. A data da prova, dia 31/8/2025, Guarda Civil, às 8 da manhã. Começa 8, 9, 10, 11, 12. 5 horas de prova. 5 horas de prova. A prova objetiva, 50 questões, com peso 1 e 2, conforme subitem. Não pode zerar, tem que acertar 50%. A questão da prova serão tipo múltipla escolha, alternativa A a E, ou seja, A, B, C, D, E. O que é que acontece aqui? Fica mais difícil. Né? Para você acertar. Mas o que eu vejo muito, que eu vou dar um exemplo aqui, eu fiz a CEMOB. Eu fiz o concurso da CEMOB lá da Paraíba, João Pessoa, né? João Pessoa. Eu fiz o concurso lá da CEMOB, era agente de trânsito. E a IDECAM era a IDECAM. Se vocês pegarem a prova da IDECAM, da CEMOB, João Pessoa, a IDECAM abriu as pernas. Provinha facílima, nota de corte 95 de 100. Aí aqui no Ceará ela costuma arregaçar. Você pega uma prova que é estilo NASA, você pega uma prova e quase ninguém passa. Que aqui no Ceará eles costumam mesmo achar que a gente é ser sobrenatural. Só pode. Pois bem, aí a não identificação pelo candidato do seu tipo de caderno, ó, você vai ter que colocar lá, se o tipo de caderno for 1, 2 ou 3, se for o A, B, C, você tem que marcar lá, se deixar de marcar já era, né, final 0, será eliminado, não será permitida as marcações de folha de resposta sem feitos por outra pessoa, salvo em caso de candidato tenha solicitado atendimento especial, tá vendo? Por exemplo, o cara não tem as mãos. Pode ser. O cara não tem as mãos. Aí ele vai, como ele solicitou. Mas pode ser, né? É uma possibilidade. Vai que o cara lá não tem as mãos. Ele solicitou que alguém preenchesse lá o gabarito para ele. Show de bola. Aí nesse caso aqui, ó, ele vai lá e preenche. Entendeu? Aí dá a realização da prova objetiva. A realização da prova objetiva. As provas objetivas de múltipla escolha serão realizadas na data prevista do edital, locais, objetiva e discursivas, para os quais deverão se dirigir os candidatos da prova por meio de consulta disponibilizada no endereço. Local de aplicação da prova objetiva e discursiva. Eu acho que não está errado aqui porque não tem discursiva, né? Vamos ver. Ao terminar a referência do caderno de prova, caso ele esteja incompleto ou tenha defeito, o candidato deverá solicitar ao fiscal de sala substituto. Isso aqui tem que ser antes de iniciar a prova, viu? Às vezes o cara pega a prova e não olha logo os miúdos, os detalhes, aí acaba que passa batido. Aí quando chega lá ele não vai poder fazer mais nada, porque já iniciou, né, o processo da prova. O candidato deverá comparecer ao local designado, realização da prova 60 minutos antes do horário fixado para o seu início. Se é 8 horas, chega lá. Se for de longe, chega logo 6h30. Não custa nada. Fica lá de frente, no instante a hora passa. Agora se você morar pertinho, também você não pode subestimar, né? Não vai chegar lá faltando 10 minutos para
para fechar os portões. Inclusive eu tenho até uma história também sobre, ó, pra você ver, eu fiz tanto concurso que quase tudo já aconteceu. E eu já tenho até um relato sobre isso. Cheguei lá faltando 1 minuto para os portões fecharem. Era para agente de trânsito de Parambu, é no Ceará, divisa com Piauí. Não, minto, desculpa, foi em Apuiarés, lá era pra guarda. Lá era pra guarda, pra GCM. Cheguei lá faltando 1 minuto. O cara, tu chegou faltando 1 minuto. E ainda aconteceu um fato mesmo que foi absurdo. Tipo, o carro quebrou, a correia dentada. Depois eu conto essa história. Pois é, pessoal. Aí deixem um like aí, né? Já pra dar um engajamento no vídeo. Vão compartilhando. Meu primeiro vídeo. Espero que eu contribua, né? Com essa mensagem aqui desse edital. Que é isso aqui, cadê? Terá suas provas anuladas, também será eliminado o candidato, garantindo direito contraditório e ampla defesa. O candidato que durante sua realização agir com conduta de retirar-se do recinto da prova. Aqui são coisas que são absurdas, mas a gente encontra. Passei na guarda de Iguatu, também aqui no Ceará. E lá você via candidato com brinco, com cabelo solto, com relógio, com várias coisas que não poderiam, né? Existe, acontece muito. E a gente tem que compreender que isso daqui é uma coisa muito importante pra gente. As pessoas, elas têm que seguir essa regra aqui, ela tem que seguir essa regra. E além de existir o fiscal, nós mesmos somos os próprios fiscais dos outros. E toda vida eu questiono. Às vezes eu acho que eu sou até um pouco chato quando eu estou dentro de uma prova de concurso. E eu falo, né? Ó, o brinco ali, de gigolé, né? Que as meninas usam, o cabelo solto. Né? Eu sempre pontuo, porque nós somos fiscais dessas pessoas também. Assim como eles são nossos, né? Aqui, ó, pulando aqui, 32 minutos de vídeo, vou dar um salto aqui nessas últimas informações. Teste de aptidão física, o TAF, aferição de altura, né? Ó, altura. Não é todo o edital que cobra essa questão de aferição de altura. Aqui no Ceará, pelo menos, eu nunca vi nenhuma guarda cobrar questão de altura. Então, se você não tem esse perfil aqui, ó, né, será considerado apto o candidato que obtiver como resultado a aferição comprovada a altura mínima de 1,65. Se você não tem isso daqui, homens, né, aí já era, entendeu? E se eu não me engano, já tem decisão do STF favorável a isso aqui. Tem até que pesquisar. Se eu tiver enganado, deixa nos comentários aí, porque com certeza vai todo um monte de gente que vai olhar esse vídeo e já tem até mais conhecimento do que eu, né? Vamos lá. E para as meninas, 1,60 de altura. Para as mulheres, né? Meninas e meninos. Aqui no meu caso eu tenho 1,76. Então aqui eu já estou livre dessa fase, né? Caso eu fosse fazer. No da PM de São Paulo a gente foi lá e tudo. Você encosta na parede, tem uma métricazinha lá, você respira fundo para respirar, para ficar com a postura ereta, e aí bate lá a sua altura. Às vezes a gente acha que nem tem a altura que é, e tem, é mais alto. Eu acho que o meu lá deu 1,78, se eu não me engano. E o pessoal inventa tudo. Dentro disso aqui, tem gente no YouTube que ensina como é que você vai aumentar a altura. Sabia? Tem. Já vi, já.
Se alguém já viu aí também, comenta aí. O TAF será aplicado por comissão designada pelo IDECAM, ou seja, a própria IDECAM que vai fazer, né, o TAF. O que mais? O atestado médico, ó, o atestado médico aqui, ó, entrando aqui. No SEAS, que foi do sócio educador, que é do Ceará, que no caso eu tô aprovado lá também, ainda bem, né? Tô agarrando tudo aí, lá ele. Sócio educador do Ceará, eles pediram um atestado com 15 dias. Aí eu te digo, só eu tive que pegar 2 atestados, porque teve chuva, foi anulado por causa da chuva. O ambiente lá não tava, aí eles cancelaram e como passou desse prazo, aí já era, tinha que tirar outro, né? Mas foi fácil tirar porque eu já tava com os exames em mãos. Alguns cobram exames e outros não, então você tem que se ligar também nisso. Aqui ele fala, deixa o atestado deve dar apresentar lugar na identificação do exercício, atestado médico emitido digitalmente, deverá ainda contar assinatura profissional, certificado digital e código de autenticação da pessoa. O teste de aptidão física consistirá em 4 exercícios de capacidade física. Vamos pular aqui, ver se tem a tabelinha, a maioria já tem a tabelinha, né? Que já fica mais fácil a nossa interpretação. Da descrição dos testes que compõem o TAF. Deixa eu ver. Flexão. 5 repetições. Tem não. Aí tenta aqui. Aqui, ó. E a gente já pula muita coisa. Mas é bom você olhar com detalhes, porque às vezes você pode passar batida alguma informação. A corrida 12 minutos, 2.400. Isso aqui é a maioria padrão da guarda. Em alguns outros estados, no Ceará, a maioria cobra 1.800. Daqui dá para fazer até andando. E o feminino 1.600. Andando, que eu falo para pessoa que já tem, pelo menos já anda um pouco mais, né? Faz alguma atividade física. Agora, para quem não faz, 1.800 realmente é difícil. Flexão de braços na barra fixa, pesadelo de muitos, 5 repetições. E para as meninas, 15 segundos suspensão. Tem que ficar lá, passou o queixo, suspendeu, segurou 15 segundos, show de bola. Flexão de braço na barra fixa, né? Flexão de braço de solo, apoio de frente, são 20. Eita, para as meninas também são 20. Aí tá puxado, hein? Abdominal supra, se eu não me engano, o supra é o que você fica em pé e depois se agacha, né? Tem que olhar isso aí. Deixa aí nos comentários aí. Mas a gente vai olhar aqui, eu vou voltar aqui. 30 repetições e 27 para as meninas. Suspensão do teste de barra fixa para candidato feminino. Aqui é uma observação. Em posição, o candidato deverá se dependurar na barra com pega livre, livre, show de bola. A livre, você tanto vai colocar a mão para frente, como assim, ó. Lá na PM de São Paulo era pronada, mais difícil, pra mim, né? Mas tem gente que aí faz de boa. E em Jijoca, por exemplo, era livre também, na SES era livre. E muitos são livres, mas algumas eles amarram na pronação ou na supinação, né? Corrida aqui, a gente... Teste de flexão de extensão do cotovelo de 6 apoios para candidatos femininos. Solo 4 apoios para candidato masculino. Teste de flexão de cotovelo sobre 4 apoios. Você bota as mãozinhas lá e os pés esticados lá e faz lá. Deixa eu ver aqui, descrição do teste compõe abdominal supra, repetição do sexo macho, 27 repetições com limite de 1. Posição inicial, o candidato deverá tomar a posição deitado.
Então não é o que eu estava pensando. É deitada em decúbito dorsal, ok. Joelhos flexionados, ok. Pés apoiados no solo, de boa aqui. Sem uso de outro apoio. Calcanhares próximos aos glúteos, braços cruzados sobre o peito, de forma que as mãos encostem no ombro oposto, mão esquerda do ombro direito e vice-versa. Certo, show de bola. São 30, dá pra fazer aqui, dá pra fazer. Quem faz alguma atividade física dá pra fazer. 40 minutos de vídeo, vamos dar uma acelerada aqui. Vamos dar uma acelerada. Aqui agora a avaliação psicológica. Aqui é uma análise que a gente já tem que fazer basicamente depois, né? Da principal, que seria a prova objetiva. Mas, assim, eu estou falando aqui porque se você é bom na prova objetiva, você acredita que vai passar, então você tem que já desempenhar o conjunto. O que é o conjunto para mim? Conjunto é tudo. Não adianta você ser só bom na prova. Você tem que ser bom na atividade física. Você tem que ter uma cabeça tranquila para ser aprovado nessa função. E esse conjunto ele tem que estar alinhado a tudo, né? Então, antes de prestar um concurso desse, você tem que saber onde é que você vai se meter, onde é que você vai, o que é que você vai fazer. E acontece muito de a pessoa às vezes entrar, passar na prova e não se identificar. O cachorro do vizinho aqui tá. Aqui serão os pontos de avaliações, né? Inteligência geral, capacidade de relacionamento interpessoal, capacidade de improvisação, bom controle emocional, que muitos perdem, agressividade controlada, bem canalizada. A gente vê muitos vídeos de muitos agentes da segurança, às vezes, se excedendo. Claro que eu não posso... Eu trabalho num departamento de trânsito, convivo muito na rua. Então, eu posso até dizer um pouco como que é difícil controlar isso aqui. É difícil. Esses dias a gente estava num evento na rua e um cara estressado que só começou a xingar lá a gente lá. Aí ainda bem que ela já é antigona, né? Só virou as costas e saiu, se afastou. A gente pediu para trocar ela de ponto, né? De local, de serviço. Pronto, ficou de boa. Mas se fosse outra pessoa, teria rebatido, teria sido difícil. E eu ainda troquei umas palavras lá com essa pessoa. Eu ainda acabei soltando lá. Ainda soltei pra ele lá como é que você tem coragem de falar desse jeito com uma mulher. E olha que a tua mulher tá do teu lado. Tá entendendo? Sinais de fobia. Falar em fobia, fui fazer um exame, uma ressonância, a gente entra na máquina, aí lá eles perguntam fobia. Fobia é basicamente isso. Por exemplo, se tá num lugar fechado, será que você não tem essa fobia? Entendeu? É complicado. Impulsividade, memória auditiva e visual. Memória auditiva e visual. Qual é o último dia de inscrição do concurso de Patos? Dia 28/7. Tá entendendo? Quando a gente escreve, fala e ouve, dá show de bola. Grau de iniciativa e decisão. Isso daqui, pessoal, pra mim é uma iniciativa nova. Vim aqui fazer um vídeo pra vocês, contar um pouco sobre a minha história. É um grau de iniciativa e decisão, uma decisão que eu tô tomando para mim, né? E que aos poucos tudo vai se adaptando, tudo vai melhorando. E a capacidade de liderança. Eu admiro muito isso aqui. Capacidade de comunicação, essa aqui que nós estamos tendo agora, né? Que eu acredito que é um ponto positivo que eu tenho. E é difícil às vezes a gente pontuar. Eu fui para um teste de avaliação psicológica da Guarda Municipal de Itapajé. Foi muito massa esse teste lá,
porque lá eles cobraram vários testes, e inclusive um deles era uma análise de caso, uma análise de caso, uma análise de caso que era 3 grupos, né, de 5, 6 pessoas lá de candidatos, e ela deu uma análise pra gente como a gente deveria nos comportar, nós sendo guardas, para uma situação de jovens pichando e deteriorando o patrimônio municipal. É muito massa. E é isso, né? Vamos lá, vamos avançar aqui, 45 minutos. Aqui são os detalhes, né? Os miúdos, como eu sempre falo. E do exame médico odontológico, aqui ele já amarrou o nomezinho odontológico, ó. Porque se você, às vezes você faz todos os exames, todos, e esquece um, já era. Felizmente eu tenho amigos que perderam concursos por isso, mas que eu admiro muito, porque são pessoas que eu acredito que irão conseguir algo maior. Infelizmente deixou passar batido esse detalhe. Suponhamos que eram entrega de 10 laudos de vários exames diferentes, ele esqueceu um laudo e acabou que atrapalhou tudo, né? Aqui são os miúdos, né? Que você... Ó, os exames aqui, a plaqueta, que é normal, aqui de boa também. AS Alt, dosagem de glicose, ureia, creatina, as creatinas feitas de gambiarra aí no Brasil. Você pega 10 creatina, só 40 tem creatina, né? Doenças de Chagas, acho que alguns estados ainda tem muitos casos de HBsAg, que eu não sei nem o que é. Esse aqui é alguma coisa do coração, esse aqui. Não sei se é risco de infarto, alguma coisa. Aí, beleza. Ó, não cobrou nem o... Aqui eles não estão cobrando nem o do análise do fígado aqui, ó. O TGO, TGP. Muitos cobram. Tem gente que bebe, por exemplo, ó, TGO e TGP. Tem gente que bebe que são uma porra. Quando eu bebi há 4 anos atrás, isso aqui o meu dava altíssimo. Porque para quebrar as moléculas do álcool lá e restaurar as coisas lá do meu corpo, o fígado trabalha 10 vezes mais. E aí acaba que você pode se prejudicar, pode pegar uma hepatite, pode ter vários problemas de saúde. Pois vamos lá, vamos avançar aqui, 48 minutos de vídeo. Beleza. Coluna, eita. Negara já tem problema de coluna aí, meu amigo, ó. Só lembro da música do Mamonas Assassina, do Tatu. Dos exames odontológicos. Daqui, se você tem a boca podre, se cuide. De manhã cedo logo tome um copo com água e limão. Isso aqui é só para fazer uma desintoxicação. Ortopantomografia, raio-x panorâmico. Isso aqui a gente já faz, né? Quando eu fui usar aparelho, eu precisei fazer. Série complexa de pericais, com período de realização máximo de 30 anos, inspeção de saúde, será eliminado, deixa de fazer a avaliação de saúde, consequentemente concurso público, candidato que não apresentado alguma documentação, exames, laudos. Será que eles cobram 20? Aí daqui, ó, o candidato deverá portador de 20 dentes naturais. Quando ele fala esses 20 dentes, vamos ver, sendo 10 desses por cada cárie dentária, completando os dentes artificiais. Tipo, você tem 10 dentes, mais um é uma prótese, não tem problema, show de bola. Destes 20 dentes é obrigatório a existência de 4 caninos
Esses da frente aqui, o de baixozinho aqui, incisos superiores, poderá ser tolerada a ausência de um ou mais dentes quando se tratar de anodontia. Por exemplo, eu precisei tirar 4 sisos, porém é porque eles estavam nascendo, ao invés de nascer reto, eles estavam nascendo assim, ó, empurrando os outros dentes assim, ó. Eu precisei retirar os 4. Mas aqui, pessoal, aqui você vem numa fase dessa daqui, aí chega lá, pronto, eu vou dar um exemplo aqui do amigo meu amigo, seu nome tinha que sair nesse vídeo aqui, o nome dele é Juan. Na realidade eu não sei nem porque que o nome dele é Juan, porque no nome dele nem Juan tem, é o Barros. Ele já foi até GCM de... Já foi algumas vezes GCMs aí. Ele foi de um município, bem uns 2 ou foi 3 municípios. E ele me contou esse exemplo aqui. Eu vou usar o exemplo dele, porque é um cara vivido e já tem experiência e eu admiro. Ele me contou que foi eliminado do concurso porque estava faltando um dente. E aí eliminaram ele, né? Posteriormente, ele entrou na justiça, porque a justiça você pode tudo, só não sabe se vai ganhar, mas você pode. Se você foi eliminado, que nem o Juan foi, ele entrou na justiça e ainda entrou com a ação de danos morais. Foi lá e ganhou 5 mil. Aí ele foi e ganhou os 5 mil. Só que aí ele já passou bem uns 40 concursos. O homem é uma máquina, o homem é um aço. E ganhou 5 mil e passou em outro e nem precisou assumir, né? Pois bem, aí vamos aqui para a investigação social, que é uma temida, né? Que às vezes, ó, a investigação social é complicada. Prefeitura, é a prefeitura que vai realizar essa fase aqui, ó. A realização deve ficará a cargo da Prefeitura Municipal de Patos. Aí aqui vai ter a FIC, né? Que é a folha de ficha individual de informações confidenciais. Aqui, pessoal, é como eu disse nesse exemplo aqui de cima. A justiça você pode tudo, só não sabe se vai ganhar. Se você não tinha um dente, entrou na justiça, chegou lá no Supremo, no STJ, deferiu e tal, deu certo, show de bola. Entendeu? Segue o jogo. Aqui é do mesmo jeito. A gente no Brasil, ninguém pode ser... tudo tem que transitar em julgado, né? Então todo o procedimento ele tem que passar por esse procedimento, né? Então... Suponhamos que você é eliminado por... Tava conduzindo uma moto bêbado e você foi parado lá numa blitz, fez o bafômetro e tudo. E aí foi registrado lá um boletim, lá uma ocorrência. Se você ocultar essa informação, pode ser que te derrube. Mas se você falar esse ocorrido, detalhar tudo mais que aconteceu há muito tempos atrás, suponhamos, pode ser que você continue no processo normal. Porque as pessoas mudam e a justiça, caso você seja eliminado, você pode entrar na justiça, sem problema algum. E com certeza vai voltar. Da classificação parcial, né? Classificação parcial consiste no não eliminados após o cumprimento de 4 primeiras fases decorrentes da primeira etapa do concurso, qual será a base da convocação da segunda etapa. Será levar a consideração a classificação obtida da primeira etapa, decorrente se for. Caso os candidatos serão convocados para participar do curso de formação do curso de formação. Aqui já é a parte do curso de formação, 54 minutos de vídeo. O curso de formação será executado pela Prefeitura. Eita, olha aí, elaborada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, Senasp. O curso de formação será regulado por ato especificado pelo Guarda Municipal com a matriz curricular. Olha aí como é show. Aqui é show de bola. Você pega 99% dos concursos de guarda no Ceará
no Ceará, e nenhum faz isso aqui. Nenhum faz um curso de formação de acordo com a grade do Senasp. Você pega muitos municípios, faz com 100 horas, faz com 120. E o pior de tudo é porque eles fazem isso aqui e ficam protelando até não sei quando para fazer isso daqui. Aí passa anos e anos e o cabo ainda não fez. Em um concurso que eu fiz em Varjota, lá eu fiquei em primeiro lugar da guarda. Procurei informações e tudo. E lá muitos anos esperando esse curso aqui. Complicado, é complicado. Mas ainda bem que Patos aí, ó. Você vai ter que passar aí pelo menos uns 3 meses ou 4 meses aí nesse curso. Conteúdo programático, da classificação final e critério de desempate. Critério de desempate, maior pontuação na área de conhecimento específico aqui, ó. Você tem que ser bom nas específicas, ó. Legislação de trânsito, ó, que é minha área, bem dizer. As questões de noções de direito penal e processo penal. Direito constitucional, língua portuguesa, matemática, noção de informática, que tiver a maior idade e exercido função de jurado. Aqui é o critério de desempate. Dos recursos, né? Os recursos terão as datas, o prazo da nomeação, posse e exercício, da ocasião da convocação que antecede a posse, o candidato classificado deverão apresentar os documentos. Aqui ele já mostra quais são os documentos. Disposições finais. Não se responsável por eventuais prejuízos. Aqui, a inscrição, quadro, atribuição do cargo, guarda municipal, a taxa. 10 mais 30. Ampla 9, PCD, ensino médio. Ó, vendo que eu falei lá no começo? Que o base 1840, olha a escala, 24 por 72. Essa daqui é a que todo mundo briga. Adicional de risco de vida. Adicional noturno. Quinquênio. Gratificação de 25% em cima do salário base. Atribuições do cargo, que aqui tudo já tem na... que é basicamente também o que tem na 13.022 de 2000 ou de 2014. Que mais aqui? Ó, formulário que você vai imprimir, marcar aqui que é doador, que é aqui candidato com deficiência, fulano de tal, imprime também. Aqui é o atestado, tal. Imprime conhecimentos, ó, português, que aqui português, sentido próprio figurado das palavras, básico. Agora matemática, apresentação geométrica, módulo, forma, equações, biura. Noções de informática, hardware. O hardware é a parte física, né, do computador. E o software é o que a gente não vê, propriamente dito. O que mais aqui? Ó, história do município, formação, história e colonização, evolução administrativa e política, economia local ao longo do tempo, aspectos sociais e culturais, geografia e clima local, história, Patos na atualidade. Isso aqui, ó, atualidades. Acompanha logo lá o Instagram, vai lá no Instagram, no @ né, da cidade, segue o prefeito, se possível segue um vereador, o presidente da Câmara. Entendeu? Segue as lideranças, né? Aproveita também, segue o nosso Instagram, @rs.simulados concursos.
Segue lá nosso Instagram também. Conhecimento específico, legislação de trânsito, ó. Aqui, legislação de trânsito, ó, a gente tem as resoluções. Eita, essa daqui é a resolução 14. Se eu não me engano, essa daqui já foi revogada. A 24 já tem umas revogações. Não, ela está em vigor a 24, mas tem um anexo. Ó, eu vou aqui, ó. Cai na guarda, na AMT Eusébio, a 24, a 26, a 36, 43, deixa eu ver. Não tenho certeza, mas a 46, a 87 também não tenho certeza, a 108, a 110, 136. Eu tenho um material que é da AMT de Eusébio. Lá são 225 questões só sobre resolução. Porém, essas questões elas são do edital da AMT de Eusébio. Eu posso até fazer esse adicional dessas resoluções aqui que tá cobrando nesse daqui e jogar para cá também. Aí eu faço só alterar, né, e adiciono as que não tem lá. Aí vocês vão dar uma olhada no meu Instagram, né? Aqui, ó. E segue lá a gente que a gente vai estar postando. Legislação municipal, ó, lei municipal, dispõe sobre a criação da guarda. Lá, essa lei aqui, você vai conseguir ver quantas vagas foram criadas para esse cargo, quantos guardas já tem lá, né? O que mais? A lei geral, que aqui é a lei... Nossa... A lei que nos regulamenta, né? Código de Conduta e Ética da Guarda Municipal. Isso aqui a maioria é padrão. Dá outras providências. É importante vocês lerem essas leizinhas aqui também. Dispõe sobre a estrutura administrativa e hierárquica. Guarda Municipal de Patos. Ó, aqui é bom porque ele já menciona as leis. Aí quando a gente for pesquisar lá no portal da transparência, a gente só bota o número que lá já aparece. Noções de direito constitucional, básico, Constituição da República Federativa do Brasil, nacionalidade, direitos políticos, partidos políticos, remédios constitucionais, que é o habeas corpus, o HD, são esses aí, né? Mandado de injunção. Aí o direito penal, vem aqui, ó, princípios básicos, crime contra a convenção penal, famoso TCO, aplicação de lei penal, a lei penal do tempo no espaço. Aqui eu só lembro do Luta, não sei quem era o professor, Luta e Lata, analogia e retroatividade da lei, né? A lei ela só pode retroagir para beneficiar o réu. É isso aí. Crimes contra o patrimônio, contra a dignidade sexual, que estupro. Nem falar, acho que corta, né? Contra a fé pública, administração, abuso de autoridade. Isso daqui, meu filho, ó. Hoje eu vi um vídeo. O cara ia levar um tiro de 12 nas costas de borracha, mas ainda bem que o guarda segurou. Lei de tortura, desarmamento, Maria da Penha, drogas. Massa demais essas leis, né? E no papel é mais perfeito ainda. Pena que nós não, né? Alguns não as seguem. Noções de direito processual penal, Código de Processo Penal, inquérito policial, histórico, natureza, conceito final. Então, aqui está uma Polícia Civil do Ceará. Então, o cabo que está estudando para cá vai se dar bem aqui. Prisão, liberdade provisória, dispositivo direito processual penal. Aqui o cronograma, né? Cronograma final. A publicação do edital de abertura já foi. Vamos ver aqui a data da prova de novo. Realização da prova objetiva no dia 31
31/8. Basicamente 30 dias após o encerramento das inscrições. Publicação do resultado definitivo da prova objetiva, ok. E não tem mais porque as outras etapas eles ainda disponibilizarão, porque aqui pode ser que aconteça alguma imprevisto, né? Imprevisto. Deixa eu voltar aqui, vou cancelar aqui, porque eu quero fazer uma pesquisa que eu não vi aqui. Foi quantas pessoas irão para as próximas fases. Bora, meu filho, me ajude. Quantas pessoas irão para as próximas fases? Download. Deixa eu pesquisar aqui. Teste físico. Vamos pesquisar logo aqui. Teste de aptidão física. Pessoa com deficiência. Primeira fase é confirmação da inscrição. Realização da prova. Teste de aptidão física. Tá aqui, ó. Ponto importante. Vamos ver. Serão convocados para participar do teste de aptidão física e aferição de altura os candidatos aprovados na prova objetiva que estejam classificados dentro de 2 vezes do quantitativo de vagas imediatas por tipo de concorrência, respeitando os empatados na última posição. Os candidatos não convocados para a função de altura serão eliminados. Classificado dentro de 2 vezes o quantitativo de vagas imediatas. Vixe, como é que vai ter 30 cadastros de reserva se ele fala que são 10 vagas imediatas e vai só 2 vezes? Não dá para entender, né? Aqui poderia ser 2 vezes aqui, né? Aí sim, daria 60 pessoas e no meio desse caminho aqui, das etapas, seria diminuído e no final botaria o pessoal, o restante que sobrar para o curso de formação. Pois é, pessoal, então vão aí, deixa um comentário se tiver alguma coisa aí, observação, qualquer coisa, pode deixar nos comentários aí. Não deixe de seguir nosso Instagram. E foi basicamente isso, 1h08 de análise do edital. Vamos voltar aqui e pesquisar só se a gente consegue achar aqui. O bicho tá meio ruim. Se a gente consegue achar aqui alguma informação. Portal da transparência. Ver quanto é que tá tirando um guarda, como é que tá ganhando aqui, como é que tá a situação. Transparência. Despesas. Emendas. Folha de pagamento. Não consegue visualizar o conteúdo. Então clique aqui, vamos ver. Eu fico chateado com esses sites que às vezes dificulta nosso acesso, dificulta tudo. A minha internet também não está ajudando.
Dia de pagamento, Prefeitura Municipal de Patos. Me ajude. Pois bem, aqui a gente consegue ver que tem atualmente 8 servidores. Existem 8 servidores, né, efetivos como guarda municipal. Aqui a gente vê, ó, vantagens: 4, 2.900, 3 uns quebrados, tal, 4. Mas a média, se a gente for calcular a média aqui, é de 3.500 a 5.000. Mas aqui, efetivo, a admissão 2013. Eita, tem um aqui que deve ter entrado na justiça. 2014 ou 2024, né? Ó, vamos ver esse daqui. Esse Evandro aqui. Então aqui, ó. Porque aqui ele teve as férias. Adicional de periculosidade, ó, 30%. É em cima do salário base, que dá 455. Gratificação por tempo de serviço, quinquênio, 75 conto, só um ano, R$75. Gratificação da lei deles, né? Existe essa lei 4.327, que é uma lei municipal lá, que deve ter uma gratificação baseada nisso. Horas extras 50%, olha aí, show de bola, hein? Salário, ele ainda tá com salário de 1.518. E os novos entrarão com 1.800 e uns quebrados. Então aí ele fez 5.677,19 e o valor líquido 4.898. Vamos ver o outro aqui de 2024. Também adicional de periculosidade. Esse daqui, como não tem férias, aí já dá pra gente ter uma noção de mais ou menos quanto que vai ficar, né? Ó. Então o líquido 3.775 e o líquido não, né? Bruto. E o líquido 2.730. Mas dá pra fazer muito mais. Vamos pegar um antigão aqui, 2013. Um antigão aqui, um antigão. Olha aí. Horas extras, 50%. Adicional noturno. Trabalho à noite. É porque essas horas extras aqui que tá detonando, viu? Show de bola. O cara tá cheio de empréstimo. Tá cheio de desconto aqui. É assim mesmo, faz parte. É serviço público, a gente se embanana mesmo. Pois é, pessoal, é basicamente isso. E tamo junto. E deixa o like, segue o Instagram. Vou deixar a vitrine dos materiais que eu tenho atual lançado para venda. Eu tenho um simulado do concurso de Patos, baseado no último edital. E deixa eu ver se eu tenho aqui acesso. Pronto, pessoal, achei aqui, né, que a internet tá horrível. Aí eu tenho esse simulado aqui de Patos, porém ele é baseado no último edital. O último edital cobrou 10 questões de português, 10 de conhecimentos gerais, 5 de informática e 15 de conhecimentos específicos. Eu vou retirar esse material aqui de venda, vou editá-lo e vou fazer um simulado padrão IDECAM, beleza? Aí vou postar e vou deixar o link na descrição desse vídeo, beleza? Tamo junto e é isso aí, pra cima.